Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé para nós darmos início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, onde estamos aqui para aprender da Palavra de Deus. E hoje um assunto bastante interessante, que eu considero de muita importância para todos nós: a angústia das dívidas, né? É algo que tem angustiado muitas pessoas, né? E só que muitas vezes nós precisamos ter um controle dessas coisas. Tudo tem que estar debaixo de um controle, né? Até tem um ditado que diz que há pessoas, claro que aqui não tem, que compram aquilo que não precisa com dinheiro que não tem para mostrar para quem não conhece. Né? Então depois isso causa angústia, isso causa dor, causa tristeza, causa depressão, causa um monte de coisa, né? Então nós precisamos, porque Jesus mostrou, porque às vezes tem pessoas que dizem assim: não, eu vou fazer pela fé. E muitas vezes não é assim, porque Jesus disse assim: qual é o homem que ao construir uma casa não se senta, não calcula para ver se o dinheiro que tem dá para construir aquela casa e terminar aquela casa, né? Então Jesus, ele previne que além da nossa fé nós temos que também trabalhar na prática da coisa, né? Porque senão a coisa fica difícil. Então, uma aula muito importante, e nós queremos então hoje aprender a angústia das dívidas. Vamos fechar nossos olhos, vamos fazer uma breve oração, pedir que o Senhor, o Espírito Santo, venha nos iluminar e que nós possamos juntos aprender da palavra do Senhor. Grande Deus e eterno Pai, aqui estamos mais uma vez nesta manhã, glorificamos o Teu nome, Senhor, por esta manhã que Tu nos concede, por esta manhã que somos privilegiados de estar aqui, Senhor. O Senhor nos deu a graça de nós podermos levantar, todos os nossos membros do nosso corpo se mover, podemos enxergar, podemos falar, podemos ouvir, podemos andar, Senhor. Por isso estou aqui, meu Pai, para Te agradecer, porque sabemos que é dádiva do Senhor, Deus querido, Deus amado. Obrigado, Senhor, pela saúde, obrigado pela vida, obrigado pelo ar que respiramos nesta manhã. Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo, Pai, estou aqui mais uma vez para aprender da Tua palavra, que o Espírito Santo possa nos ensinar nesta noite, usar com poder, com sabedoria a nossa irmã Ana, para trazer esta palavra hoje para nosso coração, para que nós possamos guardar essa palavra em nosso coração, como disse Davi: a Tua palavra eu guardei no meu coração para eu não pecar contra Ti. Deus Santo, Deus amado, venha nos ensinar nesta manhã. É a minha oração de agradecimento em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então vamos ler o texto áureo. A nossa lição hoje é a lição 9, do dia 26 de agosto de 2012. Texto áureo que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Verdade prática: para ter uma vida financeira equilibrada e bem-sucedida, o crente deve administrar seus recursos com sabedoria, prudência e comedimento. Amém? Então, essa lição vai nos mostrar como nós administrar os nossos bens equilibradamente. Eu passo a palavra para a irmã Ana nesse momento. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Nós vamos fazer a leitura bíblica em classe, em 1 Timóteo 6, de 7 a 12. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas.
Amém? Os irmãos podem se assentar. Como a pastora Daí falou, essa lição de hoje, que fala sobre a angústia das dívidas, ela muitas vezes é renegada a terceiro, segundo, quarto, 10º lugar, e nós não tomamos consciência da importância que esse assunto tem. As igrejas americanas têm programas especiais onde elas ensinam aos fiéis a saldarem as suas dívidas, especialmente referentes a cartões de crédito, porque o americano ele não trabalha com dinheiro, ele trabalha com cartão de crédito. E às vezes eles têm 4, 5, 6, 7 cartões de crédito, usam todos até os seus limites e ficam em situações muito difíceis e desesperadoras. Então, vários pastores começaram a fazer cursos, a ministrar nas suas igrejas sermões, ensinando a essas pessoas a trabalharem com essa questão da dívida, ensinando como eles deveriam fazer para saldar os seus cartões de crédito. Bem, esse texto que nós lemos, um versículo que ele me chama muita atenção, é o que fala que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Como a pessoa pode se traspassar a si mesma com muitas dores? Quando nós buscamos para nós mesmos o mal, fazendo aquilo que aparentemente para nós, no princípio, é bom, mas que depois, com o decorrer do tempo na caminhada, nós vamos entender que apenas fizemos mal a nós mesmos e às pessoas que estavam ao nosso redor. E realmente essa questão do dinheiro é algo muito complicado, porque o dinheiro é necessário para que nós vivamos. Ninguém pode dizer que vive sem o dinheiro. Mas o dinheiro não pode ocupar, ou o amor ao dinheiro não pode ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Nós não podemos estar movidos pelo dinheiro. Nós temos que andar movidos pelo Senhor. E crendo que o Senhor vai suprir, porque Ele é fiel, Ele é misericordioso, Ele é amoroso. Ele vai suprir as nossas necessidades todas em Cristo. Mas primeiro nós vamos buscar ao Senhor. E não vamos tentar ao Senhor, como o pastor Adair disse, a respeito de, eu vou comprar pela fé. Não, isso é tentar a Deus. Aí nós não podemos tentar a Deus. Deus nos prova, mas Deus não nos tenta. Quem tenta o homem é Satanás, que coloca engodos, laços à frente do homem para que o homem venha cair. E que direito temos nós então de tentar a Deus? Isso é tentar a Deus. Agora, quando Deus nos dá a permissão, quando Deus nos dá a direção, nós vemos que mesmo que se algumas portas se fecharem, mesmo que advenham circunstâncias contrárias, nós vamos ser capazes de honrar aquele compromisso. Porque se Ele garantiu, Ele vai abrir as portas, amém? Não é da forma como nós queremos. Eu me lembro uma vez, eu precisava comprar algumas coisas de mobília para casa. Foi aqui em Joinville. E eu comecei a orar muito ao Senhor. Falei, Senhor, eu só vou comprar se for na tua direção. Mas eu tenho trabalho, eu tenho carteira assinada no meu trabalho, tudo certinho. Mas mesmo assim, eu não queria fazer algo se não fosse da vontade e da permissão do Senhor. E nem as parcelas iriam ser tão altas, meus irmãos, é temor mesmo. Porque eu prefiro o que eu compro ser à vista. Se eu não posso pagar tudo de uma vez naquele mês, então eu espero mais um pouquinho, eu coloco mais um pouquinho de dinheiro à parte e compro à vista. Então, aquilo que entra dentro da minha casa já foi pago. Salvo raras exceções, poucas coisas. Às vezes alguma coisa que a gente compra na escola, paga de 2, 3 vezes, mas ele fica lá entre nós mesmos. Mães de aluno, parentes que levam alguma coisa, então a gente compra mais de pessoas que a gente já tem um relacionamento assim, quase que diário. E ali elas já recebem de nós mesmos, ali fica mais simples, digamos assim. Mas mesmo assim a gente tem que
Somente como meu pai dizia e diz até hoje, colocar o chapéu somente onde a mão alcança, não é? Nós não podemos fazer algo que depois nós vamos ficar em dificuldade. Mas eu me lembro que eu pedi ao Senhor e clamei, pedi solução ao Senhor, o que eu iria fazer. O Senhor abriu as portas e eu comprei. E as parcelas eram até muitas, eram 12 parcelas. E no meio desse caminho, houve um contratempo, e um contratempo assim bem grande, que foi uma enfermidade. E eu precisei todo mês estar tirando uma quantia muito superior àquela prestação que eu havia assumido, devido à enfermidade. Então eu tinha um gasto muito acima. Mas, meus irmãos, eu posso dizer, com a minha consciência bem tranquila diante do Senhor, que eu não fiquei em uma situação difícil nenhuma vez. Eu paguei todas aquelas parcelas, paguei até adiantadas, tudo correu bem, para a honra e glória do nome do Senhor. Apesar da dificuldade que me adveio no caminho. Mas eu pude, em nome de Jesus, com a bênção de Deus, saldar todo aquele compromisso. Não fiquei devendo nada. Então nós vemos que quando nós fazemos as coisas não é pela precipitação, o Senhor está conosco. Além do mais, muitas vezes nós colocamos o nosso coração em coisas que nós não precisamos. E a palavra de Deus nos diz que nós não devemos gastar o nosso dinheiro naquilo que não é pão. Será que nós só podemos comprar pão? Não, não é isso. A palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos gastar o nosso dinheiro não em coisas frívolas, mas em coisas que são realmente necessárias. Se eu não tenho tanta necessidade assim, então me convém esperar um pouco mais, até que as portas se abram e eu possa então adquirir aquilo que eu gostaria tanto de adquirir. Porque muitos gastam seu dinheiro em coisas que não são pão. Quantos pais de família gastam seu dinheiro em mesas de jogos, em salões, em bebidas alcoólicas, e às vezes perdem todo o sustento do mês e voltam para casa de mãos vazias. Quando eu era pequena, eu me lembro que um senhor, vizinho, né, nosso, não muito próximo, assim, mas de certa forma ainda vizinho, toda a vizinhança conhecia a história daquele homem. E as pessoas o repugnavam quando ele passava pela rua, porque aquela família tinha muitos filhos, todos pequenininhos. E ele ganhava o dinheiro dele, o sustento do mês, ele ia para a bebida, para os jogos, gastava tudo, voltava para casa sem nada. E a esposa, ela era professora, com um salário que era bem pequeno, e era obrigada a sustentar toda aquela família, sem contar com a ajuda do marido, que ainda voltava bêbado para casa. E muitas vezes ele trazia coisas só para ele mesmo. O pecado realmente, irmãos, ele é tão terrível que ele tira do ser humano a capacidade de raciocinar, a capacidade de amar. Porque o amor, ele é um dom de Deus. E aquele pai levava para casa, às vezes, ovos, levava linguiça e pedia à esposa dele que preparasse para ele. E ele comia na frente das crianças, todas pequenas. As crianças choravam e ele não dava. E ai da mulher se não preparasse. Então, isso diz bem a respeito de nós não gastarmos o nosso dinheiro naquilo que não é pão. Ou seja, a vida do ser humano, ela é estabelecida em termos de prioridades. Tudo na nossa vida é uma prioridade. Servir a Deus precisa ser uma prioridade para nós. Se nós não estabelecermos na nossa vida essas prioridades, não há como funcionar, meus irmãos. Porque o nosso Deus, ele é santo e ele é extremamente inteligente e racional. Racional no sentido de que Deus trabalha na lógica, Deus não trabalha em coisas que são ilógicas. Certo é que a sabedoria de Deus é muito mais sábia que a sabedoria do homem, e às vezes Deus usa até coisas loucas, coisas que não são, para confundir aquelas que são. Mas não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que o nosso Deus, ele não trabalha como jogando sortes. Ele faz para ver o que vai dar. Deus nunca estabeleceu algo assim na vida de ninguém.
quando Deus criou o homem, Deus não fez de uma forma jogando uma moeda em cara ou coroa e vendo o que ia dar. Soltou o homem no jardim do Éden para ver em que ia dar aquilo ali. Colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal ali e deixou à mercê para que o homem fosse escravo do seu próprio desejo de ser igual a Deus e cair em tentação e ser expulso do paraíso. Há muitas pessoas que imaginam Deus dessa forma, como um Deus que fica bem à parte, como um controlador de marionetes, que fica ali mexendo com os pauzinhos e com as cordas e deixando que a gente se dê mal a nossas próprias custas. Mas não é assim que Deus trabalha. Porque Deus já tinha tudo estabelecido, porque Deus é onipotente, onisciente e onipresente. E quando o homem falhou ali no jardim do Éden, Deus já tinha um plano. Deus já tinha o plano de salvação. Agora é conjectura minha, tá, irmãos? É conjectura minha. Eu creio que ali Deus guardou no seu próprio coração o fato de que ele ia mandar Jesus. Talvez Deus não tenha nem falado com Jesus. Talvez Deus tenha feito ali algo do que haveria de vir, que ele fez com Abraão e Isaac. Ele colocou o próprio filho como cordeiro. Mas ele poupou Isaac, só que ao filho dele ele não poupou. Por quê? Porque nós precisávamos, e nós precisamos da graça salvífica de Jesus na nossa vida. Nenhum animal poderia pagar com seu sangue a nossa redenção, a redenção da nossa alma, apenas Jesus. Mas eu creio que ali, Deus nem comentou com Jesus. Já pensou, né? Tudo que Deus estava criando, depois ele, olha filho, tudo ali eu estou fazendo, mas está vendo o homem vai cair, vai pecar. E eu vou te mandar. Você vai descer a terra, vai sofrer assim, 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 para resgatar o homem do pecado. Aí talvez Jesus pudesse estar dizendo, não Deus, então pai, olha, já nem faz o homem, já que vai ser para ser assim, nem faça o homem. Mas não. Deus foi até o fim. E Jesus também não iria negar, porque ele não negou, né? Ele foi tentado por Satanás a negar, que Satanás usando a boca daqueles que estavam ali ao redor dele, para que se ele fosse Deus mesmo, que ele salvasse a si mesmo, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo. Mas ele não, porque ele tinha consciência. Até Jesus, ele nos deu essa lição de prioridades, que na nossa vida nós temos que ter prioridades. Então nós temos que ter propósitos, metas a alcançar. E devemos, sempre com os olhos fitos em Jesus, continuar nessa direção. Porque o Senhor lá na frente, mesmo que nós estejamos passando por um vale, uma dificuldade, ele vai nos mostrar o caminho. Amém? Recentemente foi uma irmã na minha casa. E ela chegou na minha casa e começou a se abrir. Até no horário que ela chegou, o marido dela não havia chegado ainda. Ela havia ido só com um filho pequeno. E depois o marido chegou para acompanhá-los. E ela disse, que bom que ele não pôde vir junto comigo, irmã, que aí eu posso me abrir. E começou a falar comigo da situação financeira, que ele estava desempregado, que ela também havia ficado desempregada. Começou a citar os problemas, até a falta daquilo que nós chamamos de básico, o mínimo necessário dentro do lar, que eles estavam passando. E ela, dividindo aquilo ali tudo comigo, compartilhando, eu já havia colocado no meu coração que eu colocaria uma quantia à parte que eu ajudaria. Independente de qualquer coisa ela ter me falado ou não, porque Deus já havia colocado aquilo no meu coração. Só que quando ela me disse que ela recebeu e a situação estava tão difícil que ela não entregou o dízimo. Ela pediu perdão ao Senhor, ficou com o dízimo e fez algo que ela precisava. E eu disse para ela assim, olha irmã, Deus nos entende e Deus nos perdoa. Com certeza. Mas o devorador, não. Já existe uma ordem dada no mundo espiritual. E Deus não pode voltar atrás às suas próprias palavras.
Os medos e os persas, eles tinham algo consigo que no momento em que eles pegavam o anel, os reis pegavam os anéis que eles usavam e eles selavam, era como se fosse um carimbo. Eles não tinham folhas de papel, então eles faziam, lavravam as suas escrituras em folhas, né? Claro, não folhas entre aspas, de barro, em placas de barro que eles preparavam. E ali eles escreviam, colocavam um pouquinho daquela massinha de barro, e ali em cima o rei vinha e colocava o seu anel, era um carimbo. E quando isso acontecia, ele queria demonstrar com aquilo que aquela ordem não poderia ser revogada, nem por ele mesmo. Era a palavra que precisava prevalecer. E o nosso Deus, ele é um Deus de palavra também. Então, no mundo espiritual, foi dada essa ordem. Deus não vai revogar essa ordem por minha causa e por sua causa. Nós é que temos que ser fiéis, porque Deus já é fiel. Precisa do homem colocar Deus à prova na fidelidade de Deus? Eu considero isso algo absurdo. Pelo meu temor a Deus, eu não consigo fazer isto. Eu não consigo colocar Deus à prova dessa maneira, porque Deus não precisa me provar nada. Não para mim. Ele é Deus. E eu não duvido da ação dele, não duvido do poder que Deus tem. Mas muitas pessoas, às vezes, querem colocar Deus à prova, como se nós pudéssemos isso. Querem colocar Deus espremido contra a parede e que Deus tem que dar conta daquilo que ele falou que ia fazer. Nós devemos aprender a esperar no tempo de Deus e confiar em Deus. Amém? Porque nem como filhos, nós não podemos fazer isso com os nossos pais. Os nossos pais, os nossos genitores que Deus nos deu, nós não podemos fazer assim, nós temos que aprender a esperar. Que dirá nós fazermos isso com o nosso Deus, então nós não podemos agir dessa forma. Infelizmente, muitos têm feito isso. Nós temos que esperar no agir de Deus. E como Deus vai contra a sua própria palavra? Você tem uma necessidade? Você tem. Mas você tem que crer que Deus vai suprir, se você for fiel a Ele. E eu perguntei àquela mulher, o que você usou do dízimo, deu para fazer um pedido para a tua casa, para suprir tudo? Ela não. Deu para comprar só para aquele dia. Eu falei, então a irmã perdeu. Aí ela olhou para mim, meio assustada. Me desculpa, eu tenho que falar. Eu disse para ela, me desculpa, eu tenho que falar aquilo que está na palavra. Às vezes pode nem ser aquilo que eu vivi numa determinada situação. E sabe, irmãos, é bem terrível nós sermos confrontados com a palavra de Deus. E principalmente quando nós ministramos a palavra de Deus, nós somos confrontados e cobrados pelo Espírito Santo de Deus a termos uma certa postura, uma certa atitude. Pode até nem ser algo que eu tenha feito em situações da minha vida, mas quem perdeu, com certeza fui eu. Só que eu aprendi. De tanto quebrar a cara, eu aprendi. E eu disse para ela assim, se a irmã tivesse confiado mais um pouquinho no Senhor e tivesse honrado ao Senhor com as primícias, poderia aparecer na porta da irmã um pedido que a irmã nem ia saber de onde estava vindo. Aí eu falei para ela assim, olha o que Deus tinha preparado para ti. Deus já tinha me colocado, irmãos, tudo que eu precisava socorrer aquela mulher naquele dia. Uma questão financeira, até que eu nem sabia o que aquela criança pequena queria comer. Eu já estava com um telefone de uma pizzaria já para pedir uma pizza. E quem me conhece sabe que eu não como pizza. Eu como pizza, digamos, socialmente, se eu estiver junto com alguém, eu como, eu não gosto. É a única coisa que eu não vou pensar. Coisas que muitas pessoas gostam. Eu não gosto nem de pipoca, nem de pizza e nem de chocolate. E eu como socialmente, mas não bebo socialmente, tá? Tá amarrado em nome de Jesus. É isso aí, é pizza social, pipoca social e o chocolate social. Mas não que se eu estiver sozinha, eu vou pensar, mas que vontade de comer uma pizza. Não, isso não acontece comigo. E eu já havia, tudo isso eu já havia colocado, Deus já havia colocado no meu coração. Eu não havia colocado no meu coração, vamos dizer, nós somos servos. Deus já havia colocado no meu coração fazê-lo. E eu falei com ela, tá vendo? Deus já havia colocado tudo. E outras coisas que quando eu passei para as mãos dela, ela recebeu chorando. Porque era Deus.
E olha, irmã, eu estou entregando aqui para a irmã porque eu senti da parte de Deus que a irmã estava precisando. E assim nós temos que crer que o nosso Deus é aquele que supra as nossas necessidades. Mas eu não posso colocar desculpas. Eu não vou dizimar esse mês porque eu tenho essa dívida. A lição nos fala aqui que nós devemos dar a Deus aquilo que pertence a Deus em primeiro lugar. Pronto. Se eu vou fazer o meu orçamento, eu tenho que ter um orçamento. Porque se eu vou construir uma casa, eu tenho que saber o que eu vou gastar para construir aquela casa. Porque senão, no meio do caminho, eu vou ter que parar e as outras pessoas ainda vão rir daqueles alicerces que eu lancei e eu não continuei, porque eu fui imprudente. Então eu preciso fazer os cálculos antes. Nós temos que ter uma planilha de um orçamento. E nós vamos ali começar pelas prioridades. Isso é pão. O que é isso? Eu só posso comprar o pão? Não, como eu já disse. Eu vou dividir o dinheiro de tal maneira, ainda que seja pouco, mas o dinheiro do dizimista é abençoado. Primeiro do Senhor e depois eu vou pelas prioridades. E aquilo que não der, você deixa de lado. Pode ter certeza que o Senhor há de suprir. Que o Senhor faz aparecer de onde nós nem imaginamos. E eu tenho certeza que os irmãos têm experiências disso para contar. Que às vezes no teu orçamento não havia possibilidade de você colocar alguma coisa e depois Deus usou alguém e aquilo que você precisava chegou até a sua porta. Não é verdade, irmãos? Tantas vezes nós passamos por experiências assim. Eu tenho tantas experiências assim para contar. E os irmãos, com certeza, se nós parássemos a aula da Escola Bíblica Dominical agora e começássemos só a contar as experiências, nós ficaríamos no mínimo até amanhã, contando daquilo que o Senhor tem feito. E por todas elas, mesmo aquelas que eu não vou expressar, verbalizar para os irmãos também não vão verbalizar para mim, quando nós nos lembramos, nós precisamos agradecer a Deus. E agradecer a Deus por aquelas pessoas que Deus usou para nos abençoar naquele momento específico. Porque pode ser que hoje aquela pessoa esteja necessitando de que alguém seja o socorro na vida delas. E quando nós nos lembramos em gratidão e nós pedimos ao Senhor que alcance aquelas vidas aonde elas estiverem, a misericórdia do Senhor certamente socorrerá aquelas pessoas. Porque nós lançamos o pão sobre as águas. E depois de muitos dias, conforme a palavra de Deus nos diz, nós haveremos de recolher. Mas isso não quer dizer que eu vou recolher o mesmo pão. Não foi aquela mesma pessoa que eu socorri que irá me socorrer, mas Deus levanta outros. E sabe por que Deus levanta outros? Muitas vezes eu paro para pensar nisso, para nos mostrar que Ele realmente é Deus. Para nos mostrar que Ele está no controle, que Ele cuida de nós, e não importa onde nós estivermos, e não importa quanto tempo tenha isso decorrido, mas Ele vai levantar alguém para fazer por nós, alguém que não nos conhece. E é maravilhoso quando Deus usa alguém que nem é muito próximo a você. Alguém que te conheceu não tem muito tempo. Aí você entende. Você reconhece o amor de Deus. Você conhece o cuidado providencial de Deus. E você vê que a palavra de Deus, ela ainda surte efeito no coração de muitas pessoas. Só não surte no coração de outros tantos e tantos, porque são pessoas que não têm aberto seu coração para Jesus. E Jesus não entra de qualquer maneira fazendo um buraco, um estrago. Ele só entra quando nós realmente o convidamos para entrar. Amém? Porque ele é extremamente educado. Nós temos que ter, meus irmãos, disciplina e orçamento financeiro. Isso é imprescindível, como nós já falamos. Nós temos uma planilha do consumo mensal, deixar tudo ali separadinho e nós trabalharmos ali. Se um mês eu preciso de alguma coisa, então eu vou tirar daquilo ali, jogar ali, eu tenho que ter esse jogo de cintura, essa flexibilidade. Esse mês não deu, tá, mas amém, glória a Deus, no próximo mês dará. E assim nós vamos passando, amém? Vamos conquistando vitórias em nome de Jesus, vamos tendo mais experiências para contar. E temos que ter cuidado com a cobiça. A palavra de Deus nos fala que a cobiça de Acã trouxe uma destruição tremenda, até para o povo de Deus. Até para aqueles que não haviam sido coniventes com Acã, que Acã foi e tomou aquilo que o Senhor falou que não era para tomar.
Naquela guerra o Senhor falou, olha, aquele despojo vocês não vão colocar a mão. Acã, por cobiça, chegou lá, viu algumas coisas que interessavam, dinheiro, algumas vestes, pegou e escondeu na sua tenda. Só que o nosso Deus, Ele conhece todas as coisas. Não há como nós nos escondermos dos olhos de Deus. Acã tentou esconder de Moisés, tentou esconder dos seus companheiros, mas não conseguiu esconder de Deus. Então nós não podemos ter cobiça, porque a cobiça, a ambição, são perigosas e são fatais. O crente não deve permitir que nada o domine. Aliás, o domínio próprio também é fruto do Espírito Santo. Quando isso aqui quer dizer nada, é nada mesmo. E eu brinco que às vezes eu quero fazer um certo propósito diante do Senhor, estou fazendo uma dieta, ou seja lá o que for. Aí me aparece alguma coisa na frente e eu lembro, Ana, o domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Se você não se deixa, aliás, se você se deixa vencer, eu falo comigo mesmo, por isso aqui que você está vendo na sua frente, que dirá coisas maiores. Aí eu dou uma sacudida na minha cabeça, repreendido em nome de Jesus, já saio e já esqueço aquilo ali. Por quê? Que nós precisamos ter esse exercício de fé, de nós não nos deixarmos ser dominados por nada. Nem pelas vestimentas, nem pelos sapatos, nem pelos adereços, nem pelo ventre, pela comida, nada disso. Nós devemos nos deixar ser dominados apenas pelo Espírito Santo de Deus, porque esse é imprescindível na nossa vida. Sem ele nós não podemos viver. Agora as outras coisas não. Nós devemos ter cuidado para que nós não sejamos atraídos pelo desejo que tem atraído massas. Uma sociedade consumista que pensa apenas em adquirir e adquirir cada vez mais, sem controle, sem freios. O ser humano está indo numa corrida desenfreada. E aonde vamos chegar com tudo isso? Por isso, a palavra de Deus nos fala, quando nós acabamos de ler, que muitos têm traspassado a si mesmos com muitas dores. Porque porque eu tenho um cartão da loja, não tem problema, compra o que eu quero. Você compra o que você quer, mas depois você tem que pagar. Há muitas pessoas que quando ficam tristes, principalmente nós mulheres, né? Ficou triste, tem um pouquinho de dinheiro na bolsa, torra tudo. Alegria, eu vou me compensar comprando tudo. Hoje eu vou comprar tudo novo, vou sair alegre. Aí aparentemente você tem aquela alegria mundana, né? Não a alegria do Senhor que produz um sorriso no rosto do cristão, mesmo quando o cristão está sofrendo uma grande angústia no coração. Às vezes ninguém sabe o que está aqui por dentro. Você pode estar todo quebrado, machucado, dilacerado, mas ainda com um sorriso no rosto, fazendo a vontade do Senhor, trabalhando para o Senhor, sentado aí na sua cadeira, glorificando, honrando ao Senhor com sua vida, vindo da escola bíblica dominical, ou você pensa que o galardão é só para mim, ou para o pastor Adair? Muito pelo contrário, o galardão é para você, que está abdicando da sua cama gostosa, da sua casa, para estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. E muitas vezes, só Deus sabe como. Então, todos nós vamos receber esse galardão, porque Deus, Ele vai honrar todos. Agora, eu, com certeza, vou ser mais cobrada, né? Eu estou dando aula aqui para os irmãos, eu estou aqui, Jesus tem misericórdia. E assim, querendo que a lição termine, para eu chegar em casa, para eu fazer aquilo que Deus mandou fazer. Eu dando aula aqui, o Espírito Santo de Deus falando comigo assim, vai se consertar, vai se consertar. E eu, Senhor, tem misericórdia. E eu, Senhor, e o orgulho próprio, né, Senhor? Eu não queria fazer isso. O Senhor vai se consertar, hipócrita. O Senhor fala, hipócrita não pode. Por quê, irmãos? Simplesmente por causa de uma palavra que eu falei. E o Senhor falou que eu não podia ter falado aquela palavra. Se eu abrisse um parênteses para falar para os irmãos aquilo que havia acontecido, os irmãos iriam dizer assim, a irmã está coberta de razão. Humanamente sim, mas aos olhos de Deus não. Então Deus falando comigo assim, vai ter que se consertar. Falou precipitadamente,
agora vai ter que chegar e vai ter que se humilhar. Porque trabalho eu dessa forma. Tá vendo, irmãos? Porque se eu não fizer isso, eu estou agindo com hipocrisia. Sabe por quê? Porque o mundo não conhece a Deus. Eu sempre tenho falado isso com os irmãos. O mundo não conhece a Deus. O mundo só vê Deus através de mim e de você. Então, muitas vezes, como cristãos, nós temos que nos retratar de coisas que às vezes nós nem fizemos. Nós temos que chegar, me desculpa, me perdoa, porque em razão das pessoas verem Deus em nós. Não quer dizer que nós vamos compactuar com aquilo que é errado para satisfazer aqueles que estão errados, não. Mas nós devemos nos retratar, e às vezes em uma palavra bem pequenininha, que aquele que não é cristão, aquele que é ímpio, pode entender como uma falta de amor. Entenderam, irmãos? Não precisa ser uma coisa grande, mas é que aqueles que são ímpios, eles estão na nossa vida procurando falhas pequenas, coisas pequenas. Porque Satanás é assim, ele vem para apontar o dedão. E Deus não, Deus ainda nos dá tempo de nós nos retratarmos, né? Deus está falando no meu coração, era para ter feito isso antes. Deus está falando. Agora eu estou ensinando a lição aqui, eu estou me sentindo mal. Sabe quando você está dando uma lição, eu estou me sentindo mal. E o Senhor, me perdoa. O Senhor, me perdoa, porque eu estou me sentindo mal nessa manhã. Agora, se a gente não tem o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, nós temos a mente cauterizada. Aí não adianta, aquilo que é certo e aquilo que é errado para nós passa a ser a mesma coisa. Muitas vezes até ao contrário, o errado é que se torna o certo. E o certo se torna errado, porque a inversão de valores é o que tem prevalecido. Mas nós somos chamados para viver uma vida diferente diante do Senhor. Amém? E quando o Senhor nos chama, Deus nos chama para viver uma vida assim em santidade. E o Senhor quer somente de nós obediência. Então podem ter certeza que no próximo domingo eu vou dizer para os irmãos, cheguei em casa, foi a primeira coisa que eu fiz. Porque eu quero andar em obediência diante de Deus. Amém? Só estou pedindo ao Senhor para colocar palavras na minha boca. Por quê? Porque eu não posso distorcer aquilo que eu falei. Porque o que eu falei dentro de um princípio bíblico. Mas uma coisa bem pequenininha ali, deu margem. Eu tenho certeza que deu margem para o diabo trabalhar. É essa coisa pequenininha que eu tenho que consertar. Mas sem tirar aquilo que foi falado. Por quê? Porque eu não posso compactuar com aquilo que está errado. Nós não podemos compactuar com a loucura desse mundo. Eu não posso abrir um parênteses e por amar os irmãos que estão aqui, os irmãos vêm falar alguma coisa comigo, eu dizer, não, meus irmãos, é assim, eu contornar. Como a irmã que foi lá na minha casa. E eu tive que dizer para ela, está errada, minha querida. E ela deve ter pensado, mas não é na tua mesa que está faltando alguma coisa? Você está falando porque não está faltando é na tua geladeira. Mas já faltou também. Eu já passei por situações de privação. Todos nós precisamos passar para a gente entender que Deus é o provedor. Todos nós já passamos por situação de dívida, de nós temos que ligar para os credores e dizer assim, olha, eu não posso esse mês, mas me espera mais um pouco, porque eu vou saldar. Mas levantou-se uma situação, e se você foi fiel ao Senhor no dízimo, se você tirou o dízimo em primeiro lugar, aquela pessoa não vai ter poder para te confrontar, nem com palavras duras. A pessoa simplesmente vai dizer assim, não, eu te espero fulano, fulana, tem sido fiel comigo até hoje, eu te espero um pouco mais, eu sei que você é uma mulher de Deus, que você é um homem de Deus, eu sei que você tem temor de Deus. E aí você vai ser vitorioso em nome de Jesus nessa situação, amém? Por isso nós precisamos de testemunho. Aquilo que as pessoas falam que a pessoa tem que ter o nome limpo. O maior nome limpo que nós temos que ter é o nome limpo no livro da vida. É nós sermos testemunhas de Cristo. As pessoas vão ver em nós. As pessoas vão acreditar na nossa palavra. Porque vem a nossa postura. Nos conhecem no dia a dia. E nós precisamos agir de uma determinada forma.
condizente com aquilo que nós pregamos. Nós não podemos sair fora daquilo ali, porque nós somos a carta de Cristo. Amém? Nós não podemos consumir as coisas, meus irmãos, de forma inconsciente, porque a mídia, ela nos faz entender que nós precisamos de mais coisas do que na verdade nós precisamos. Muitas vezes, quando eu estava nos Estados Unidos, situações bem simples. As televisões americanas, o que elas mais mostram é comida, né? É uma coisa terrível. Parece que o americano só vive para comer. Você liga a televisão, a maior parte dos comerciais falam de comida. E quando eu estava ali poucas horas ali assistindo televisão, assim, às vezes passando uma roupa e tudo, assistindo televisão, que eu odeio passar roupa, meu Deus. Aí tem que colocar uma televisão ligada, uma coisa assim, para que eu possa, ou então uma música, sabe? Bem, hoje eu praticamente não assisto televisão mais, mas naquela época eu ainda assistia. Então eu tinha que colocar alguma coisa na televisão para eu passar, porque quer me ver ficar brava, é só falar comigo de passar roupa. Então, misericórdia, isso aí é algo que eu preciso me converter, porque não tem jeito. Então, eu ali passando roupa e ouvindo aquelas coisas. Quando eu chegava no mercado, sabe o que acontecia, meus irmãos? Estava no subconsciente. Eu passando ali pelos corredores do supermercado, às vezes eu nem nunca ia prestar atenção. Eu olhava, olha, aquilo da televisão deve ser bom, eu vou comprar. Daí a pouco eu estava dentro do carrinho. Aí eu passava por uma outra ala, eu via, eu vi aquilo na televisão, deve ser uma delícia, eu colocava e levava para casa. Então toda semana eu consumia coisas de forma inconsciente. Só que o exemplo que eu dei de coisas eram coisas que não me pesavam no orçamento, porque graças a Deus eu tinha condição de pagar. Às vezes era um picolé que eu tinha visto, às vezes era uma massa italiana já semi-pronta, uma coisa simples, coisas que não passavam de $5, $3. Mas aí nós vemos o perigo do subconsciente, o que a mídia joga. Você não vai ser considerado uma pessoa de sucesso se você não tiver isso aqui, se você não tiver aquilo outro. As pessoas vão olhar com desprezo para você se você não estiver com a cor da moda, se você não tiver isso aqui, se não tiver aquilo outro. E nós vamos sendo bombardeados por isso aí. E os valores começam a ser invertidos. É assim que Satanás trabalha. Satanás trabalha nas sutilezas. Você pensa que Satanás não é sutil? Satanás é muito mais sutil do que você possa imaginar. Ou você acha que ele entra na sua vida muitas vezes com coisas grandes? Não, ele entra com as pequenas. Porque as pequenas a gente pensa, não vai fazer mal. Eu vou tomar só um pouquinho de água. Aí você toma só um pouquinho. Daí a pouco você quer um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Aí você se vicia na água. Depois você já começa a entrar nos refrigerantes. Você já se vicia no refrigerante. Daí a pouco são as bebidas alcoólicas. E aonde a pessoa vai parar? No fundo do poço, não é verdade? Tudo começa assim, pelas pequenas coisas. Então nós devemos ter cuidado. Nós devemos ter cautela. Que você compra de forma inconsciente, porque eu tenho um cartão de crédito. Porque eu tenho um cartão de débito. Mas não adianta. Porque eu tenho cheque especial. Mas tudo isso vem juros sobre juros. E lá na frente você tem que pagar. Então vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria, deixar isto para a última opção. Quando realmente for algo muito necessário, de extrema necessidade. E as outras coisas, vamos aprender com o Senhor. Para não gastar o nosso dinheiro naquilo que não é pão. E pode ter certeza que aquilo que o Senhor preparar para você lá na frente vai ser muito melhor. Eu vou dar só um exemplo simples para os irmãos para ver como é que Deus trabalha nas coisas. Aqui do lado da nossa igreja nós temos uma loja. E uma vez eu vim aqui nessa loja e olhei algumas coisas e tinha um blazer que eu gostei muito. E experimentei e tudo, mas eu não fiquei com ele. Porque no meu orçamento não dava. Eu havia comprado e paguei à vista. As meninas, você pode fazer de quantas? Não. Essas coisas que não são necessárias, eu só compro à vista. Aí comprei, paguei, agradeci e fui embora. Passou-se mais de um mês, bem mais de um mês. Aí eu voltei, retornei numa outra ocasião. E quando eu retornei,
a loja estava em promoção. Resultado, aquela mesma peça que eu não havia comprado na época, pelo preço original normal da etiqueta, eu comprei por uma bagatela por menos de R$40. E estava ali o meu tamanho, a cor que eu havia gostado, tudo da mesma cor. O Senhor preparou para mim. Por quê? Nós somos dizimistas, nós somos fiéis ao Senhor. Eu iria me apertar, eu ia lançar mão de coisa que eu não tinha, para suprir uma necessidade que eu não tinha também. Que aquilo ali seria para o meu gosto, para o meu prazer, nem era pela necessidade. Mas o Senhor me honrou naquilo ali, porque eu honrei o Senhor me honrou. Amém? Então, nas coisas mínimas o Senhor faz por nós. Aquilo que é nosso, o Senhor vai nos entregar. Você só não vai receber algo se você se desviar dos caminhos do Senhor. Aí o Senhor não tem compromisso mais. Ou se aquilo, mesmo você estando nos caminhos do Senhor, não for para o seu bem. Aí você não vai receber. Porque nosso Deus, Ele é bom. Todos nós sabemos disso. E Ele sabe. E Ele sabe aquilo que vai ser bom para nós lá na frente. Não é hoje apenas, é lá na frente. Às vezes acontecem situações que nós ficamos tristes no nosso coração e choramos diante do Senhor. E eu sempre me acalento, sempre me acalmo nessas situações, eu comigo mesma e o Senhor, dizendo assim para mim: Ana, você pode até estar chorando agora e não está entendendo, mas Deus sabe do que Ele está te livrando. Então acredite em Deus. Deus sabe o que Ele é melhor, certo? Se uma criança está doente, não pode tomar um sorvete. Você sabe que aquilo pode provocar uma pneumonia. Você vai dar o que aquela criança quer? Você não vai dar, e a criança vai chorar, vai ver aquele pote de sorvete na geladeira e vai dizer: mas a minha mãe tem aquilo ali, meu pai tem, o vô tem, por que não me dão? Mas depois, quando tudo passar, a criança vai entender que o pote estava ali, era para ela e vai ser entregue na hora certa. Mas não podia ser feito conforme a criança queria naquele dia, daquela forma. Nós temos que entender isso de Deus. Deus tem o melhor para nós, mas na hora certa, da maneira dele, que vai ser uma bênção para nossas vidas. Amém? Nós temos que agir com integridade, fugindo da corrupção, porque muitos vão, infelizmente até muitos que se dizem cristãos, vão a um lugar sabendo que não vão ter o dinheiro para pagar e compram assim mesmo. E depois pensam: depois eu me viro, depois eu falo qualquer coisa, invento uma mentira e me viro. Isto não é de Deus. Nós temos que agir com integridade. Nós temos que chegar, explicar a situação, expor. Olha, e Deus sempre nos dá a vitória. Sempre. Se nós agirmos com honestidade, se nós agirmos com integridade. Mesmo que seja quebrando os protocolos, Deus quebra os protocolos mundanos para nos abençoar. Se for propósito dele nos abençoar. Amém? Nós não fazemos se não for com cheque. E se eu não tiver o cheque? Aí nós só fazemos com cartão de crédito. E se eu não tiver cartão de crédito? Irmãos, uma vez eu fiz uma compra sem crédito e sem cartão de crédito. Porque eu não tinha nem uma coisa nem outra. Eu tinha minha palavra de cristã e tinha o trabalho. Eu cheguei até a pessoa e eu expus a verdade e eu falei com integridade, com honestidade. E Deus sabia que no meu coração eu não estava nem um pouco interessada em desonrar aquele compromisso assumido. Sabe que ao final, era uma senhora dona daquele estabelecimento, ela olhou para mim com lágrima nos olhos, ela falou assim: eu acredito em cada palavra que você me falou. Você pode comprar o que você quiser. E você me paga na época, na data do seu vencimento. Louvado seja o nome do Senhor por isso, né? Protocolos foram quebrados naquele dia, porque Deus estava do meu lado. E assim, quando Deus está do nosso lado também, Ele permite que o melhor aconteça nas nossas vidas. Amém? Porque Ele tem cuidado de nós. Nós devemos viver de um modo simples, tranquilo e santo. O que seria isso? As dívidas, elas têm tirado o sono de muitas pessoas.
tem deixado muitas pessoas inquietas. Se você não pode fazer no momento, espere. É melhor não se precipitar, para que nós então não possamos passar por situações difíceis, porque assumimos compromissos que depois, mais tarde, nós sabemos que nós não vamos poder honrar. A palavra de Deus nos fala mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Então, ter dinheiro, conforme nos diz a lição aqui, não é errado, mas só não podemos amar o dinheiro e nem colocar no dinheiro a nossa confiança. Há tantas pessoas que são ricas que pensam que a segurança delas está no dinheiro. Pensam que a segurança delas está na poupança, na conta bancária. E na época do presidente Collor, quando as poupanças dos brasileiros foram saqueadas, eu já disse aqui para os irmãos isso uma vez, que um vizinho da minha mãe, ele tinha uma quantia muito alta na poupança. Quando ele viu que ele havia perdido, ele se suicidou, tirou a própria vida. Por quê? Porque a riqueza que ele tinha era a segurança dele. Ele achou que ele não ia resistir, deixou a família, deixou a esposa, deixou os filhos. Eles continuaram vivendo. Venceram aquela dificuldade e estão bem até hoje. Não venderam o imóvel que eles tinham, continuaram a mesma vida, foram trabalhando e vivendo. Mas aquele homem, ele não estava firmado nas coisas de Deus, ele estava firmado na matéria. Quando ele perdeu aquela segurança, que ele pensava que a segurança dele era a matéria, ele pensou, pronto, agora minha vida acabou, eu vou me suicidar. E assim ele fez. Infelizmente, um homem que não conhecia o Senhor. E achando que estava se livrando de um problema passageiro, ele descobriu, com certeza, uma eternidade de dor, da qual nós não podemos fugir. Isso é muito pior. Então nós devemos ter consciência de que uma forma de vida tranquila e santa é aquilo que agrada a Deus. Não fazermos as coisas de forma precipitada. Sempre quando nós formos fazer, coloquemos diante de Deus os nossos propósitos, os nossos sonhos, estabelecendo prioridades, pedindo a Deus que nos ajude. Agora não adianta, a lição falou sobre isso, e eu achei muito interessante, sobre a questão, o dizimista entrega o dízimo, entreguei o dízimo, mas depois não pede a Deus sabedoria para administrar os 90% que ficaram. Sabe o que acontece? Vai passar por dificuldades, ainda vai querer dizer que foi porque entregou o dízimo. Fez falta aqueles 10% que entregou, mas a pessoa não teve sabedoria. E Deus nos diz que nós temos que ter sabedoria. Você entrega ao Senhor aquilo que é do Senhor e peça ao Senhor sabedoria para administrar aquilo que ficou para você. E haja em termos de prioridades. Não gaste o dinheiro naquilo que não é pão. Não use seu dinheiro para desonrar a Deus. E nem para manchar o seu corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Porque a partir do momento que nós fazemos isso, ou agimos pela cobiça, compramos aquilo que nós não necessitamos, porque uma sociedade mundana, capitalista, consumista, nos ensina que nós precisamos, enquanto na verdade nós não precisamos. Nós precisamos entender isso aí e nos voltar para o Senhor. Os irmãos já experimentaram viajar e levar pouca roupa? Levar apenas algumas peças de roupa numa mala? Já experimentaram isso? Não? Eu experimentei isso uma vez. A minha irmã e eu fomos viajar. Aí nós fomos para um determinado local, que tem uns parentes nossos. E foi bem recente isso. Aí quando ela olhou a minha mala, ela disse, meu Deus, o que tu trouxe de roupa, guria? Tu não trouxe nada. Aí eu falei para ela assim, eu trouxe só o que eu preciso. E eu experimentei. E tinha deixado na casa dos meus pais o restante da mala. Resultado, aí eu peguei de uma mala, transferi para outra. E levei pouca coisa. Eu descobri que eu só necessitava daquilo que eu tinha levado para viver.
Eu só tinha levado sandália havaiana, acho que eu levei um outro chinelo que me fez um calo no pé, não pude usar. Eu sei que eu fui para a igreja de sandália havaiana. E quando eu estava sentada ali no banco da igreja, eu pensei assim, meu Deus, quem disse que eu precisava de uma sandália, se eu precisava disso? Eu estou louvando o Senhor, adorando o Senhor da mesma maneira, o Senhor está falando comigo da mesma maneira, nem de sandália eu preciso, Jesus, olha que coisa. Eu só precisava dessa havaiana. E as roupas que eu levei à minha irmã, meu Deus, quer que eu compre uma roupa para ti aqui, guria? Eu falei, não. Quase que eu falei com ela, não, eu estou me preparando, eu estou na peneira de Jeová, guria, deixa quieto. É o Senhor trabalhando no vaso, ensinando que eu preciso de muito pouco para viver. Que às vezes a gente pensa que a gente precisa de muito, na verdade nós não precisamos. E nós passamos ali dias muito abençoados. E daquele pouco que eu levei, meus irmãos, eu confesso que eu usei a metade ainda do que eu levei. E a minha irmã preocupadíssima comigo, todo dia querendo comprar roupa para mim. E eu disse, não, eu tenho dinheiro, mas eu não vou comprar. Não é bem por aí. E o Senhor falando no meu coração, porque o Senhor estava me mostrando do que realmente nós precisamos. É da graça dele para viver. Amém? Então nós vemos que nós não precisamos de tantas coisas nós temos na nossa casa, nós olhamos, e a gente vê que a gente tem muito mais do que a gente precisa, né? Muito mais. Aí de vez em quando me dá assim aquela coisa, aquele estaleu com o Senhor, e eu começo a tirar coisa, não, Senhor, não preciso disso, eu vou doar isso, vou doar aquilo. Desde criança, quando o Senhor me fez entender prioridades, aí eu coloco aquele montão no chão, daí a pouco eu olho de volta, meu Deus, parece que tem mais coisa ainda. Por quê? Porque assim é o Senhor. Até para que o Senhor nos dê mais, é necessário que nós tiremos aquilo que está velho, aquilo que já se acomodou, que ficou ali parado num cabide na nossa vida, que não tem uso mais para nós, mas tem uso para outras pessoas. O Senhor nos ensina, eu vou tirar, eu estou fazendo uma correlação aqui, irmãos, de coisas materiais, mas com coisas espirituais também, tá? Até para que o Senhor possa nos dar mais dons, é necessário que nós usemos, que nós nos doemos, que nós entreguemos ao serviço do Senhor e ao serviço dos outros, dos irmãos que estão na casa de Deus. Caso contrário, nós não damos lugar ao Senhor. Cabide ocupado, o Senhor não tem como colocar nada novo na nossa vida. É necessário que nós desocupemos os cabides do nosso guarda-roupa espiritual, para que o Senhor venha a nos usar de uma forma ainda maior, para a honra e glória do seu nome. Amém? E o mais importante é que nós confiemos em Deus. Para nós fecharmos a nossa lição, a palavra de Deus nos diz aqui, bem, eu não posso falar o número da página porque a minha lição é diferente, mas é no último tópico, no tópico 3, é possível livrar-se das dívidas. Confie em Deus. Há crentes que se acham numa situação financeira difícil, não porque se deixaram levar pelo consumismo, mas por haverem perdido o emprego ou ficado enfermos. E justamente por isso, não puderam honrar seus compromissos. Seja qual for a situação em que você se encontre, ore e confie em Deus. Ele é fiel. Deus é o nosso socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Deus está vendo a sua aflição. Não desanime, pois o socorro vem do Senhor. Então, se hoje nos encontramos em alguma situação de dívida, pode ter sido uma dívida que foi ocasionada pela falta de sabedoria, pela nossa negligência mesmo em estabelecer prioridades na nossa vida, ou devido a uma situação financeira difícil que se abateu sobre nós, sem que nós tivéssemos controle daquilo ali. O importante é reconhecer aonde está a falha, pedir perdão a Deus e pedir solução para o Senhor, que o Senhor é fiel. Há uma porta Ele irá abrir para nos ajudar nesse sentido, porque Ele é fiel, amém? Às vezes o Senhor faz até com que no computador, tenha lá no computador, no banco, onde for, uma dívida sua, o Senhor faz dar um pane naquele sistema, e quando você vai ver, o seu nome já saiu daquilo ali, porque o Senhor já colocou a mão. Às vezes é algo que você tem a pagar, quando você chega no credor, a pessoa te diz, você já não me deve mais nada. Mas por quê? A Deus tocou no meu coração. Você não me deve mais nada. Guarde isso aí e comece a sua vida de novo. Vá refazer a tua vida diante do Senhor. O Senhor é fiel para fazer isso? É.
O Senhor pode te dar uma promoção no seu trabalho, aumentar o teu salário, te dar condições para que você honre aquilo ali. Eu não sei como Deus vai agir em cada caso específico. Só que de uma coisa eu tenho certeza, que Deus sempre age. E Deus sempre age na hora certa, na hora exata. Deus nunca perde o controle da situação, porque Ele ainda está no controle de toda a situação. Mesmo no mundo que nós vemos que está um caos. Mas Deus não perdeu o controle. Deus está permitindo que por um tempo seja assim. Mas a justiça de Deus, ela será um dia aplicada. E nós temos a confiança, assim como nós estudamos na lição passada, na revista, não passada do semestre passado, nós estudamos a Apocalipse, o livro de Apocalipse. Nós temos que ter a certeza de que o Senhor, Ele irá nos tirar dessa terra no momento certo. Nós não estaremos aqui para a grande tribulação. E depois o Senhor vai começar a ajustar as contas com esse mundo que tem desviado os seus olhos da sua presença. Amém? E na conclusão, Deus deseja abençoar-nos, mas precisamos agir com sabedoria e sermos íntegros financeiramente. Devemos administrar nossas finanças de tal maneira que possamos pagar todas as nossas contas em dia. Isso é ser um mordomo fiel, ser um dispenseiro fiel. O Senhor nos deu inteligência e nos deu a capacidade de nós termos um emprego e está colocando nas nossas mãos a responsabilidade de nós administrarmos bem os recursos que Ele tem nos dado. E o Senhor me faz lembrar de que nós devemos ser fiéis a Ele no pouco, porque Ele só vai nos colocar no muito se nós formos fiéis a Ele no pouco. Amém? Aquela pessoa que só murmura, que só reclama, que o dinheiro que ganha é pouco, não dá para nada, esse salário não serve para nada, e começa a maldizer o empregador, começa a maldizer aquele dinheiro, isso não é uma atitude cristã. A minha irmã abaixo de mim, que tem um certo conhecimento da palavra de Deus, mas está afastada, precisa do Senhor ir lá e dar uma chacoalhada nela, mas eu creio que o Senhor vai fazer. Eu tenho orado por isso e creio que o Senhor vai fazer. Ela me contou uma experiência que o Senhor permitiu que ela vivesse. Ela foi até o banco, era dia que as professoras iriam receber o salário, e ela tem 2 cargos públicos, e ela foi receber o salário dela também. E ela disse que uma mulher que estava na frente dela só maldizia aquele salário, dinheiro, e falava coisas absurdas. Foi e sacou o dinheiro, e a minha irmã estava bem atrás dela, a tempo de ver o que aconteceu. E ela blasfemando, murmurando, reclamando o tempo inteiro. Colocou o dinheiro na bolsa, meus irmãos, e saiu. Quando ela colocou o pé para fora do banco, veio um rapazinho, tomou a bolsa dela e saiu correndo. Pronto, não precisava reclamar que o dinheiro era pouco, não dava para nada. O diabo levou. E ainda deixou aquela experiência para aqueles que estavam atrás e que tinham um pouquinho de temor do Senhor, verem e calarem as suas bocas, começarem a abençoar o dinheiro. Porque aquela mulher blasfemou tanto que o dinheiro se foi. Aí agora ela ia poder reclamar mesmo, né? Que não tinha mais nada. Então o Senhor, Ele está de olho em nós. Quando nós agradecemos a Ele, nós olhamos em volta, Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor nos deu, que o Senhor me deu. Aí às vezes entra alguém e fala assim, mas está agradecendo por isso? Está reclamando por isso? Ou melhor, está agradecendo a Deus por isso? Isso não é nada. Meu Deus, o que é isso? Se eu fosse viver com isso, eu ia ficar louco ou louca. E é assim. Nós esquecemos muitas vezes de olhar atrás. Quem tem uma situação muito pior, nós só queremos olhar na frente. Mas às vezes lares que têm tanta abundância assim, tanta fartura de tudo, tantos cartões de crédito, que não tem nem como colocar nem limite, né? Sem limite, internacionais e tudo. Aquelas pessoas, elas são escravas, não de dívidas humanas, mas a dívida que elas têm é a pior possível, que foi uma dívida contraída com o próprio Satanás, entenda. Não tem esperança de vida eterna. Sua vida já está caminhando para a destruição eterna. Isso aí é a pior coisa que tem.
Porque a nossa dívida maior, ela já foi paga por Jesus Cristo na cruz, que nos garante a salvação. Essa dívida que nós não teríamos condição de saldar, jamais o Senhor, Ele já pagou para nós. Agora as outras, aquilo que passou, meus irmãos, passou. De hoje para frente, novidade de vida. Pedir a Deus que nos dê sabedoria, que nos ensine a adquirir bens materiais, que nos ensine a administrar aquilo que Ele nos deu, sempre dando graças a Deus por tudo e em tudo. Sabendo que as situações difíceis, elas são uma escola para que nós possamos ser aprovados pelo Senhor mais à frente. Comprar sem planejamento e por impulso só geram problemas financeiros. Seja sábio e administre seu dinheiro como bom despenseiro de Deus. Reflexão. Cartões de crédito têm sido a ruína de muitos lares. Melhor deixar de comprar a crédito, a menos que tenha disciplina e limite. Então, se nós não tivermos, é melhor nós chegarmos, cortarmos todos. Pega a tesoura, corta tudo. Não sabe usar? Não tem educação para usar? Então corta tudo e joga fora. Por quê? Porque aí você não vai ser tentado mais. Salde as dívidas todas e depois, quando o Senhor já tiver feito essa limpa interior, que você já tiver convertido esse aspecto de sua vida também ao Senhor, aí o Senhor pode colocar na tua mão, que você vai saber como administrar e como usar. Amém? Mas se isso é um empecilho, chegue em casa e corte tudo. Uma vez eu cheguei na minha casa, cheguei e cortei tudo. Piquei 1000 pedaços, joguei tudo fora. Até o novo que havia chegado eu cortei e joguei fora. Senhor, não quero mais. Por quê? Porque eu preciso aprender a viver com o que eu tenho hoje. E aquilo que eu não tenho hoje, eu preciso aprender a esperar. E principalmente esperar no Senhor, que é o melhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Chamo a pastora Daí para finalizar a Escola Bíblica Dominical. Irmãos, realmente o cartão de crédito é uma das coisas que tem levado as pessoas pro buraco mesmo, né? É porque a gente está sempre comprando, gastando adiantado. Se a gente pega o dinheirinho e leva no mercado, lá no açougue, lá para comprar bife, carne, a gente leva o dinheirinho contado, se o cara coloca lá na balança, nós vamos para comprar meio quilo de bife. Mas se nós formos com o dinheiro e o cara colocar 700 gramas, nós dizemos, não, tira 200 gramas que eu só quero 500, eu só quero meio quilo. Mas quando é no cartão de crédito, deixa, vai 700 gramas, nós ia comprar só meio quilo. Então sempre um pouco a mais vai, e aquilo no final vai refletindo. E fora isso, a tentação de oferecer cartão, né? Acorda a gente, às vezes a gente está na cama ainda, descansando um pouco e o telefone toca, cartão de crédito. Agora eu arrumei uma maneira de me despistar bem, certo? Escuta, vocês dão cartão de crédito para quem está desempregado, não tem renda? Não, aí não. Então tá bom, senhor, desculpa, obrigado. Minha esposa também usa a mesma coisa. Ligou, escuta, vocês dão cartão de crédito para quem está desempregado e não tem renda? Não, pois é então, desculpa, obrigado. Então a gente já está despistando mais fácil. Porque é uma enxurrada de cartão, né? E tem pessoas que vai recebendo, né? Às vezes a gente vê pessoas abrir uma carteira no caixa lá, coisa, aquela montoeira de cartão, daí eu penso assim, pra que tanto, né? Eu tenho um cartão só, e é como diz a irmã, eu estou louco para meter a tesoura, né? Porque às vezes ele é uma tentação tão grande que às vezes eu estou com o dinheiro no bolso, eu estou com o dinheiro, e eu vou comprar, passar o cartão, mas o dinheiro está no bolso. Quer dizer, para que jogar para frente se eu tenho dinheiro no bolso? Então ele induz a pessoa a comprar. É uma tentação. Então essa aula de hoje mostra que nós devemos ter controle sobre as nossas finanças, sobre o nosso pagamento. Ganhamos pouco, vamos comprar pouco, né? Vamos comprar tudo aquilo de acordo com o nosso orçamento, para não estourar o nosso orçamento. E daí sabe o que acontece? Quando estoura o nosso orçamento, nós deixemos de devolver o dízimo à casa do Senhor. Nós vamos pedir para o pastor encarecidamente, ora por nós, pastor, ora por mim, que eu estou numa angústia, estou numa depressão. Porque tudo isso causa angústia, principalmente aquele que é bom pagador. Aquele que não é bom pagador não está nem aí, né? Estou devendo, que se dane, pronto. Mas aquele que é bom pagador, ele sofre. E muitas vezes, eu estou me incluindo nisso também, a gente às vezes deixa as coisas fugir do controle, né?
Existe outra coisa que as pessoas fazem muito que causa dor, causa tristeza no fim, é quando às vezes querem fazer competição com o vizinho, competição com o parente. Ah, porque o parente lá comprou determinada coisa, eu vou comprar melhor, mas não tenho condições. Aí o que vai acontecer? Eu vou me danar, né? Então, eu lembro que quando nós inauguramos a loja lá, eu fui de terno e gravata, minha esposa com um vestido alugado, né? Porque hoje em dia está fácil de alugar aqueles vestidão, né? Minha esposa com vestidão, nós fomos dentro de um fiorinho todo velho que eu entregava a verdura na praça. Aí as pessoas dizem assim, mas por que você não compra um carro bom? Eu digo, mas para que eu vou comprar um carro bom se ele vai ficar na garagem, eu não tenho tempo para usar? Para que eu quero um carro bom? As pessoas se mordiam por mim, né? Porque eu tinha condições de comprar um carro bom, tinha condições de comprar um carro novo, mas eu não queria porque, então se eu fosse outro, pô, mas fulano lá comprou uma caminhoneta, fulano lá comprou isso, ah não, vou comprar também. Não, tudo tem a hora certa, tudo tem o momento certo. Aí quando eu parei com o meu comércio tudo lá, aí eu fui lá e comprei um carro bom, porque agora eu vou utilizar um carro, agora chegou a hora de eu comprar um carro bom, eu vou fazer uns passeios, vou fazer umas viagens, não vou com um fiorino velho, que talvez não alcance nem a viagem, né? Então tudo tem que ser no momento certo, na hora certa, né? A irmã estava falando, guardar o dinheiro e comprar à vista, é a melhor maneira que tem. O cartão de crédito, quando ele vem com aquela fatura, às vezes vem meu cartão de crédito lá com aquela fatura, já vem uma folha adicional, pagamento em 24 vezes, né? Aí eu pego a calculadora, soma, dá mais que o dobro. E tem pessoas que quando entra naquela prestação para pagar aquela, aí pronto, está enredado. Porque daí aí a coisa vai embolando, aí a outra fatura vem, já tem que financiar também, e o juro é um absurdo, chega a dar 14, 15%, então não tem mais ninguém que aguenta. Então por isso que Deus, através da sua palavra, Ele nos instrui, né? Nos ensina a nós calcular bem aquilo que nós temos, administrar bem aquilo que nós temos. Porque às vezes tem pessoas, irmãos, que ganham bem, mas o dinheiro não chega até o final do mês. Mas por quê? Mal administrado, né? E às vezes tem pessoas que ganham pouco, eu gosto de botar meu pagamento na mão da minha mulher. Gosto de botar na mão dela, boto na mão dela, às vezes eu estou assim, será que ainda tem dinheiro? Mulher, ainda tem dinheiro? Tem. Mas quanto tem? Ah, tem um pouco ainda. Mas ela não me diz o pouco, né? Então ela administra bem. Toda a vida eu fui assim. Eu cheguei ao pagamento, botava na mão dela. E rendia o dinheiro na mão dela. Rendia. Por quê? Só compra o necessário. Tem pessoas que veem uma liquidação, por exemplo, um sapato lá. Meu Deus, um tênis. Meu, como está barato, está na liquidação, está menos da metade do preço. Ah, já vou levar logo 3 pares. Mas vai usar só um. Porque depois, quando chegar a usar o segundo e o terceiro, saiu da moda, não usa mais. Joga fora, né? Então, por isso que Deus ordena que nós administremos bem o nosso dinheiro. Um pouco bem administrado, torna-se muito. Muito mal administrado, torna-se pouco. Não é verdade? Então, vamos nos colocar de pé. Então, Deus, Ele nos instrui a tudo, irmãos. A tudo. Tudo está dentro da Bíblia. Tudo Deus se preocupa conosco. Porque Ele sabe que uma pessoa endividada, ela vem mal para a igreja, ela deixa às vezes até de orar, sabe? Por causa daquela angústia provocada por uma dívida. Então nós vamos sempre calcular bem. E outra coisa, o nosso nome, eu sou um crente, esse nome ele tem um peso muito grande, esse nome ele precisa estar bem na sociedade, as pessoas precisam olhar para nós, não, mas aquele homem lá, eu posso vender para ele confiando que ele é um homem crente, né? Então nós não podemos também envergonhar o nosso nome, envergonhar o Evangelho de Cristo, né? Com as nossas atitudes, às vezes, de crente mal pagador. Amém? Grande Deus e eterno Pai que estás nos céus, nós queremos te agradecer por esta oportunidade, queremos te agradecer pelos teus ensinamentos, pela tua palavra que acabamos de ouvir nesta manhã, Senhor. Que ela possa produzir frutos dentro de nós, Pai querido, que nós possamos colocar em prática, porque de nada adianta nós ouvirmos e não colocarmos em prática. Deus querido, que o Senhor venha nos dar sabedoria para administrarmos as nossas finanças e que seja tudo para a honra e para a glória do Senhor. Pai querido, nos abençoa, nos dê um dia abençoado, Senhor, um almoço em família abençoado, que o Senhor nos guarde durante este dia e que à noite possamos estar aqui num grande culto, Senhor. Nos abençoa e nos guarda. Que a bênção do Pai, a bênção do Filho e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com
cada um neste dia, e assim dizemos, amém, Jesus. Está encerrada a nossa aula nesta manhã.